Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre um assunto extremamente importante devido à sua alta prevalência e um quadro que qualquer médico vai encontrar na sua prática. Afinal, é um quadro relacionado a uma gama muito variada de doenças diferentes. Eu estou falando das úlceras de extremidades e depois da vinheta a gente conversa sobre elas. Então, como eu disse, nesse vídeo a gente vai fazer uma pequena revisão, sobre as úlceras de extremidades inferiores. E para isso eu usei como base esse artigo de revisão do New England que saiu esse ano, um artigo bem atualizado, portanto, sobre avaliação e manejo das úlceras de extremidades. Então, só para lembrar que uma úlcera vai ser uma lesão superficial que vai atingir a pele ou a mucosa, onde a gente vai ter a quebra do epitélio e a exposição de camadas mais profundas. E aí, de acordo com a gravidade dessa úlcera, a gente vai ter exposição de camadas cada vez mais profundas. É o que a gente chama popularmente de ferida. Então, para efeito didático, a gente pode dividir as úlceras em úlceras de pernas e úlceras de pé. E é um assunto que é de extrema importância porque 25 a 50% das úlceras elas não se curam mesmo após 6 meses de tratamento. No que diz respeito à etiologia das úlceras, as úlceras de perna vão ser majoritariamente decorrentes de doença venosa, como vocês podem ver, cerca de 70% delas. E 20% das úlceras de perna são decorrentes de insuficiência arterial. E a gente pode ter também uma doença que misture, doença venosa e arterial. Já quanto às úlceras de pé, a principal etiologia vai ser a neuropatia periférica, respondendo aí por 85% dos casos. E a gente pode ter também doença arterial. É importante fazer essa divisão, porque na hora de analisar os fatores de risco, a gente já faz uma diferenciação aí. Porque nas úlceras venosas de perna, a gente tem como grandes fatores de risco a idade, o sexo, sendo bem mais frequente no sexo feminino, história familiar de úlcera, raça branca, história de trombose venosa ou flebite, a presença de alguma lesão prévia de perna, edema crônico, sedentarismo, tempo prolongado de pé e as varizes. Na verdade, todos esses fatores acabam sendo fatores de risco para as varizes e as úlceras poderiam ser consideradas uma evolução das varizes na grande maioria das vezes. Já as úlceras arteriais, elas estão relacionadas àqueles fatores de risco de toda doença arterial, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade e tabagismo. No que diz respeito às úlceras de pé, a gente vai pensar em déficit sensitivo, mobilidade limitada, anormalidades anatômicas, o diabetes sempre presente, doença vascular ou pressão sobre o pé. Então, no que diz respeito à fisiopatologia, a gente vai ter basicamente 4 tipos de úlceras. As úlceras venosas, as úlceras arteriais, como a gente já falou, as úlceras causadas pelo diabetes e as úlceras de pressão. E é muito importante a gente saber um pouco sobre o que leva ao surgimento de cada uma dessas úlceras. No caso das úlceras venosas, a gente vai ter aí válvulas defeituosas ou veias dilatadas, que é um quadro que pode ser causado por todos aqueles fatores de risco que a gente falou no slide anterior. Por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo de pé, durante vários e vários anos, por exemplo, você vai tendo ali com o tempo o causamento de defeitos nas válvulas das veias que vão impedir o retorno venoso adequado. Além disso, a gente pode ter, por exemplo, uma sequela de uma trombose venosa, várias condições aí que vão causar uma insuficiência
venosa. Então, com essa insuficiência venosa, a gente acaba não tendo um retorno venoso adequado, o que gera um fluxo retrógrado e a gente tem uma hipertensão venosa, ou seja, o sangue começa a ficar represado, né, ali no membro inferior, né, por conta da gravidade, né, e por conta do fato da veia não estar funcionando adequadamente, de ter, por exemplo, um defeito no fechamento da válvula, como a gente vê aqui nessa figura, que impede que esse sangue seja jogado para cima, né, e a gente vai ter um represamento, causando uma hipertensão venosa. Isso vai levar a um edema e a gente vai ter extravasamento de hemácias e de leucócitos. No caso das hemácias, né, a gente vai ter a pigmentação, então a gente vai ter uma pele manchada, né, que é bastante característica de um quadro de varizes e de úlcera venosa, e a gente vai ter a saída de leucócitos e a ativação desses leucócitos que vão levar a um quadro de inflamação, a um estresse oxidativo, e esse processo inflamatório ali naquele local vai acabar levando a uma destruição do tecido com a formação da úlcera. No caso das úlceras arteriais, a gente vai ter a formação dessa úlcera por causa de uma perfusão tecidual prejudicada, ou seja, dessa vez não é que o sangue não está conseguindo voltar, na verdade o sangue não está conseguindo chegar. E isso vai ser causado por quê? Por uma doença vascular periférica, como a aterosclerose, por exemplo, por uma doença micro e macrovascular causada pelo diabetes, por uma vasculite, pela presença de microtrombos, né, que vão ser condições que vão estar impedindo a chegada do sangue arterial ali naquele local. Com isso a gente tem perfusão tecidual reduzida, levando a isquemia, necrose e, consequentemente, a formação da úlcera. As úlceras diabéticas, né, vão ser úlceras multifatoriais, né, causadas tanto pela insuficiência arterial, causado pela vasculopatia diabética, como a gente falou, né, no caso das úlceras arteriais, mas a gente tem também ali uma neuropatia. E aí o que acontece é que a gente vai ter um membro mais susceptível a microtraumas, né, a traumas de uma maneira geral, a feridas, a machucados, e como o paciente tem uma neuropatia, ele tem um déficit sensitivo. Então ele acaba não sentindo, né, que está tendo aquelas lesões ali, e como a gente tem uma insuficiência arterial, a gente tem uma dificuldade, né, para aquelas feridas se curarem, né? A gente não tem sangue chegando ali e com isso a gente tem uma perpetuação daquela ferida. Além disso, a gente tem uma deficiência de suor por uma neuropatia autonômica, né? Levando a pele seca, e a pele seca acaba sendo mais susceptível a traumas, a lesões, a machucados. E a gente tem deformidades, né? Como é o caso do pé de Charcot. O que acontece é que o paciente pode ir tendo pequenas fraturas, né, que ele não percebe por causa da neuropatia e que não se curam devidamente, né, vão se curando de forma inadequada. E a gente acaba tendo uma disposição dos ossos, né, do pé de uma forma diferente, como a gente pode ver aqui na imagem, a diferença entre um pé normal e o pé de Charcot, né, onde você tem aqui uma proeminência óssea plantar, e aí o atrito dessa proeminência óssea junto à pele, né, quando o paciente anda, quando o paciente pisa, vão acabar levando uma predisposição maior ainda para lesões, né, para feridas nessa região aqui. Por fim, a gente tem as úlceras de pressão, né, que são úlceras mais comuns em pacientes acamados, né, pacientes que têm doenças mais graves e que ficam por longo tempo acamado, às vezes para piorar, um paciente que pode ter também uma neuropatia, né, e aí a gente tem uma pressão sobre proeminências ósseas que, né, acontecendo ali por um longo período de tempo, acabam levando a uma isquemia local e necrose. E aí, com isso, como nos outros casos, a gente tem a formação de uma úlcera. Então, uma coisa muito importante no diagnóstico, né, dessas úlceras de extremidades é a gente tentar identificar qual dos 4 tipos de úlcera a gente está diante. Porque aí, a partir disso a gente vai poder inferir, por exemplo, a etiologia dessa úlcera para poder
intervir nela. Isso porque a gente vai ver mais à frente, uma das coisas mais importantes no tratamento de uma úlcera de extremidade é justamente a gente retirar aquele fator que está causando a úlcera. E para isso a gente precisa saber a etiologia dela. E para fazer esse diagnóstico, então, a gente vai levar em consideração a aparência da úlcera, a sua localização, a gente vai ver que isso é muito importante. A gente vai valorizar bastante a história do paciente, né, para ver quais são as comorbidades que ele tem, que podem estar levando ao surgimento da úlcera, e a gente vai ter algumas manobras de exame físico que são importantes. Então, o artigo do New England traz esse quadro que é um grande resumo, né, para ajudar a gente a identificar os diferentes tipos de úlcera. O mais importante, na verdade, é a gente dividir as úlceras venosas das úlceras arteriais. Isso porque as úlceras diabéticas e as úlceras de pressão, elas têm etiologias bem mais definidas. Então, um paciente com uma diabetes de longa data, especialmente uma diabetes maltratada, né, que chega com uma úlcera bem característica no pé, né, leva a gente a pensar já mais imediatamente numa úlcera causada pela diabetes. A úlcera de pressão nem se fala, né? Afinal de contas, a gente vai ter um paciente muito característico, né? Um paciente com mobilidade limitada, é uma úlcera que está presente ali nas proeminências ósseas, então é bem mais fácil da gente identificar. O que não é tão fácil é a gente diferenciar as úlceras venosas das úlceras arteriais. Bom, então uma das primeiras coisas que a gente vai pensar, né, para diferenciar essas úlceras vão ser aquelas condições predisponentes que a gente tem, né? No caso da úlcera venosa, por exemplo, se a gente tiver presença de veias varicosas, uma história de trombose venosa, uma paciente obesa, né? Uma paciente grávida, gravidez é um fator de risco importante, a gente já começa a pensar numa úlcera venosa. Já na úlcera arterial são aqueles fatores predisponentes que a gente conversou, como diabetes, hipertensão, tabagismo, né? E doença vascular prévia. A localização da úlcera ela vai ser muito importante para a gente determinar também a etiologia. As úlceras venosas elas vão ser mais comuns na metade inferior da perna, ali entre, né, a parte inferior da panturrilha e o maléolo medial. Enquanto que as úlceras arteriais vão ser mais comuns nos pés, nos dedos, né, no maléolo lateral, na área tibial, em pontos de pressão. O aspecto da pele, né, ao redor da úlcera também vai dar para a gente algumas dicas. No caso da úlcera venosa, a gente vai ter, por exemplo, a presença de manchas, né, por causa daquele extravasamento de hemácias. A gente vai ter a presença de manchas varicosas, a gente vai ter eczema, a gente vai ter uma pele quente, né, ao redor. Afinal, a gente tem ali um acúmulo, né, de sangue que não está conseguindo voltar, a gente vai ter um edema. Tudo isso vai dar para a gente uma pista. Já no caso da úlcera arterial, a gente vai ter uma pele fria, uma pele descorada, principalmente quando a perna é elevada, né? A gente pode ter redução de crescimento de pelos, a gente pode ter a diminuição do pulso ou até a abolição do pulso ali naquela perna. E uma característica muito importante para diferenciar os dois tipos de úlcera vai ser a característica da dor relacionada a ela. Por exemplo, no caso da úlcera venosa, a gente vai ter uma dor que diminui quando o paciente faz atividade muscular, porque aí você ativa, né, a bomba venosa da panturrilha, né, ajudando a levar o sangue de volta para o coração. Vai ser uma dor mais intensa à noite e uma dor que vai melhorar com a elevação da perna, né? Fazendo com que melhore o retorno venoso. Já a dor arterial vai ser o oposto. Com a elevação da perna, você vai ter um aumento da dor, assim como com a atividade, né? Afinal, a gente tem ali um processo isquêmico, né? A gente não está conseguindo ter uma vascularização adequada, então quando aquele membro precisa de uma maior
de um maior aporte sanguíneo, ele não vai ter e isso vai gerar a dor. Então essa dor piora com a elevação do membro, ao contrário do que acontecia na úlcera venosa, e diminui quando o membro está pendente, né? Porque você facilita, a partir da gravidade, né, a chegada do sangue. Além disso, a úlcera venosa ela vai ter uma margem mais rasa, ela pode ter presença de exudato, né? Você pode ter tecido de granulação ao redor, é uma úlcera mais rasa, enquanto que a úlcera arterial não, você vai ter presença de tecido necrótico, você não vai ter muito exudato, é uma úlcera de formato irregular e é uma úlcera normalmente mais profunda. Um exame importante, né, para a gente identificar uma úlcera arterial é o ITB, o índice tibial braquial, em que a gente vai medir a pressão, né, no braço e na perna do paciente com a ajuda de um ultrassom, e aí a gente calcula o índice, né, o índice tibial braquial para ambos os membros inferiores. E aí um índice tibial braquial menor que 0,9 indica que ali existe um déficit de vascularização. E normalmente um ITB menor que 0,5 vai ser visto em pacientes que já têm úlceras, né, desenvolvidas em decorrência de uma insuficiência arterial. No caso da úlcera diabética, né, a gente vai ter essa úlcera localizada, especialmente no pé, né, em locais de atrito, na planta do pé, na ponta dos dedos, né, na lateral, né, realmente em locais que vão ser mais predispostos àquelas lesões do pé diabético. E aí vai ser uma úlcera normalmente mais profunda, uma úlcera que vai estar com a pele ao seu redor seca, uma pele com calosidade, uma pele insensível. Por isso mesmo, a úlcera diabética é uma úlcera indolor, né? Lembre-se que a gente tem ali um déficit de sensibilidade, então não traz tanta dificuldade. E aqui a gente também vai ter um teste de exame físico que vai ajudar bastante no diagnóstico, né? Que é o teste com monofilamento de nylon, né? Onde a gente vai testar a sensibilidade em pontos pré-determinados do pé e a gente pode detectar então um déficit de sensibilidade que vai falar a favor de uma doença neuropática, né? Que podendo levar ali ao surgimento daquelas úlceras. Por fim, a úlcera de pressão, né, como eu disse, é uma úlcera que a gente vai conseguir identificar muito facilmente o paciente. É um paciente com uma mobilidade limitada, né, geralmente um idoso acamado, ou é um paciente que sofreu um trauma medular, alguma coisa do tipo, e vai ser uma úlcera localizada nas proeminências ósseas. Vai ser uma úlcera profunda, localizada em proeminências ósseas, com uma pele ao redor atrofiada e com perda de massa muscular. A gente sempre tem que pensar, né, na presença de uma úlcera, como a gente tem um tecido ali exposto, a gente tem uma grande propensão à infecção, né, uma infecção associada à úlcera. Nesse sentido, sempre lembrar que a úlcera diabética ela é mais propensa. E isso se faz muito importante porque a cada 5 úlceras infectadas, né, em pé diabético, uma acaba levando à amputação do membro. O diagnóstico de uma infecção é clínico, né? Uma infecção local, a gente vai ver calor ali naquele local, um eritema, dor, a presença de pus, enquanto no caso de uma infecção sistêmica associada, a gente já vai ter febre, calafrios, leucocitose. Normalmente, numa infecção aguda, inicial, normalmente um primeiro quadro de infecção relacionado àquela úlcera, a gente vai ter ali germes gram-positivos, especialmente o Staphylococcus. No entanto, uma infecção crônica, recorrente, uma infecção que já foi tratada várias vezes e acaba voltando, a gente já tem que pensar na presença não só dos gram-positivos, mas gram-negativos e anaeróbios. E temos que ficar sempre atentos ao risco de osteomielite, né, por contiguidade. No que diz respeito ao tratamento da úlcera, a gente vai ter algumas medidas
gerais, né, que valem para todas as úlceras, como o desbridamento da ferida, que é a retirada de material necrótico, material desvitalizado, que é um material que, além de predispor à infecção, ele vai atrapalhar a cicatrização da úlcera. E aí esse desbridamento ele pode ser cirúrgico, né, quando a gente vai usar mesmo bisturi e retirar, às vezes até em centro cirúrgico mesmo, aí esse material desvitalizado. Pode ser um desbridamento mecânico, onde a gente vai simplesmente jogar ali soro fisiológico sob pressão, né, para retirada desse tecido necrótico. A gente pode ter o desbridamento autolítico, onde a gente vai simplesmente fazer um curativo oclusivo ou semi-oclusivo e deixar que o material ali da própria lesão, né, faça um desbridamento do material necrótico. E a gente pode ter o desbridamento químico ou enzimático, com o uso de algumas substâncias, como colagenase e papaina. É importante fazer a limpeza da lesão, normalmente basta fazer limpeza com solução fisiológica, só mesmo em úlceras mais avançadas, com estado pior, que a gente vai lançar mão de outras substâncias, como clorexidina, né, em caso de úlceras infectadas, por exemplo, mas de uma maneira geral, somente a limpeza com solução fisiológica. Lembrar do controle da infecção, né, se tiver sinais de infecção, a gente entrar com um tratamento antibiótico que pode ser de acordo com o tamanho da úlcera, de acordo com os sinais e sintomas associados, pode ser um antibiótico local, né, pode ser um antibiótico sistêmico por via oral ou até por via venosa. Fazer ali um curativo e cobertura, né, dessa úlcera, e a gente tem inúmeras substâncias que a gente pode usar. Isso daria um outro vídeo só para falar sobre isso, mas a gente tem os hidrocoloides, hidrogéis, alginato, hidrofibras, espuma, né? Muitas vezes a gente vai ter ali que preencher, né, o espaço deixado pela úlcera, pelo menos temporariamente, mas o mais importante de tudo é a remoção dos fatores causais. A gente precisa descobrir o que está causando aquela úlcera e corrigir, para não só possibilitar a cura daquela úlcera, mas evitar o surgimento de novas úlceras. E aí, falando mais especificamente um pouquinho de cada uma delas, no caso das úlceras venosas, a gente tem a terapia de compressão, o uso de meias de compressão, né, para facilitar o retorno venoso, e o artigo do New England fala que, como a gente tem um fator inflamatório associado, alguns estudos mostram a eficiência do uso de anti-inflamatórios, especialmente o ácido acetil salicílico. No caso das úlceras arteriais, a gente dificilmente vai ter uma cura da úlcera se a gente não fizer a revascularização daquele membro. Isso é muito importante. No caso da úlcera diabética, cuidado com os calçados, né? Se o paciente estiver usando calçados muito apertados, né, que podem acabar gerando aqueles microtraumas, né? Isso é muito importante, a gente está sempre atento ao calçado do paciente e, claro, o controle da glicemia. No caso das úlceras de pressão, né, o uso de superfícies redutoras de pressão, né, para esses pacientes, e a troca da posição do paciente de tempos em tempos, para evitar que ele fique muito tempo, né, numa mesma posição, o que acaba gerando aquela úlcera. Então é isso, essa foi uma pequena revisão, né, sobre o assunto das úlceras de extremidades inferiores. Como eu disse, é um assunto que é bastante importante pela frequência e pela quantidade de condições associadas, né, que podem predispor, e por isso mesmo é uma condição que a gente pode ver com bastante frequência nos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui embaixo o link para o artigo no qual eu me baseei para esse vídeo, para quem tiver interesse. Como sempre, deixa seu joinha aqui embaixo, isso ajuda bastante a divulgar o canal. Se inscreva no Medicanal se você ainda não é inscrito e clica no sininho ao lado do botão de inscrição para você ser avisado sempre que novos vídeos entrarem no ar. Eu te espero nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até eles!